Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, boa noite. Nós teremos antes um prelúdio e depois damos continuidade com a oração e a leitura de adoração e louvor. Vamos ouvir agora o prelúdio inicial. Meu louvor é meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Amados irmãos, uma boa noite a todos. Que o Senhor abençoe todos os nossos amados e diretos irmãos com a sua paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, encha os vossos corações, os seus corações. Irmãos, nós agradecemos a participação dos nossos irmãos conosco neste domingo e já tendo iniciado o nosso culto, nós estaremos agora orando. Vamos fazer a nossa oração inicial de adoração e louvor. Depois estaremos fazendo a leitura no Salmo 89, de 1 a 6. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome e te bendizemos na noite deste dia, quando as famílias de nossa igreja se reúnem, ó Deus, e se vinculam, Senhor, através desta live. Nós louvamos o teu nome, nós te adoramos, Senhor, porque tu és um Deus altíssimo, um Deus tremendo, um Deus todo-poderoso, e por isso, Deus, nós honramos o teu nome, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te adoramos, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o Deus todo-poderoso, Deus altíssimo, Deus que cuida, Senhor, dos teus filhos, Deus que nos deu a salvação em Cristo Jesus, por amor,
pelo teu profundo, superlativo amor. Obrigado, Senhor, por esse benefício, por essa bênção insondável, imensurável. Senhor, tem misericórdia de nós e nos abençoe com a direção, a instrução, a iluminação do teu Espírito. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos fazendo, nesse momento, a leitura do Salmo 89, uma leitura de adoração e louvor. Nós estaremos, então, fazendo a leitura dos versículos 1 a 6, e diz assim: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Ou seja, não há quem possa se assemelhar à grandiosidade, à imensidão do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, aplicando o texto lido aos nossos corações nesse momento. Irmãos, nós vamos, agora que já fizemos a leitura, nós vamos entoar o hino de número 26. Vamos cantar juntos o hino de número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, o vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal
adoração. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Amados irmãos, tendo feito a leitura do Salmo, cantado este hino, nós estaremos agora buscando a orientação do Senhor para o texto que servirá de base para a nossa reflexão na noite deste dia. Nós estaremos orando ao Senhor, pedindo que Ele nos oriente a partir da leitura do texto. Mais uma vez, nós vamos fazer uma oração agora por iluminação e vamos ler o texto da palavra do Senhor. Senhor, louvamos Teu nome mais uma vez, rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre Teu povo e, acima de tudo, Senhor, pedimos que Tu recebas o nosso culto, a gratidão dos nossos corações e também perdoe, Senhor, todos os nossos pecados, os pecados que temos cometido contra Ti, pensamentos, palavras, ações, omissões, pelas obras. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Orienta-nos através da Tua palavra, dando-nos a iluminação do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler um texto que está registrado lá na página 203 do Antigo Testamento, no livro de Josué, depois do livro de Deuteronômio e antes do livro de Ruth, aliás, do livro de Juízes, tá? Nós estaremos, fica aí no meio, entre Deuteronômio e Juízes, livro de Josué, capítulo 3, página 203. Nós estaremos lendo os 6 primeiros versículos desse capítulo. E ele fala sobre a passagem do povo de Deus pelo Jordão. Nós vamos ler apenas a parte inicial do texto, que se desenrola durante todo esse capítulo, a passagem do povo de Deus pelo Jordão. Diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Que Deus nos abençoe através do texto lido e nos oriente através dele neste momento
em que estaremos fazendo, a partir desse texto, a nossa reflexão. O nosso tema de hoje é marcas do povo de Deus para a passagem ou para a travessia do Jordão. Tá? Marcas do povo de Deus para a travessia do Jordão. Irmãos, depois da morte de Moisés, coube a Josué passar o povo para a terra de Canaã, conduzir o povo até a terra prometida. Para chegar à terra prometida, o povo de Deus teria que atravessar o Jordão, e antes que isso acontecesse, o povo foi instruído através da liderança de Josué, a fim de que todas as coisas concorressem para o bem do próprio povo. Então, o povo tinha que ser preparado, tinha que ser devidamente orientado para que a passagem do Jordão ela acontecesse dentro da orientação precisa de Deus e as orientações daquele instrumento de Deus que era Josué e os sacerdotes que o auxiliavam, de maneira que o povo pudesse atravessar tranquilamente o Jordão e entrar na terra prometida. Portanto, meus irmãos, desse episódio envolvendo o povo de Deus, nós temos algumas marcas que nós estaremos vendo. O povo precisava se preparar, assim como nós devemos nos preparar antes para entrar na presença de Deus, para deixarmos essa vida passageira, onde somos peregrinos, onde somos forasteiros, e possamos entrar na terra prometida, naquela terra que o Senhor preparou para aqueles que são seus filhos. Não a terra de Canaã física, mas a Canaã celestial. Então, nós temos esse tema que estaremos desenvolvendo a partir das orientações desse texto. Ele tem algumas orientações que são muito oportunas para nós nesse momento. Então, que marcas deve ter o povo de Deus para a travessia do Jordão? Em primeiro lugar, irmãos, o povo de Deus deve ter a marca da diligência. Então, observem o versículo 1, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Observe, irmãos, que a diligência não foi só de Josué, o povo todo se preparou com antecedência, de madrugada, diz o texto. Então, isso significa uma pessoa diligente, aplicada, zelosa, cuidadosa. É isso que significa o nome diligente, cuidadoso, operoso, tá? Aplicado, de modo que, então, Josué era esse tipo de liderança e conduziu o seu povo dessa maneira, com aplicação, com zelo, com cuidado, de maneira que ele se levantou de madrugada e o povo com ele, para que então caminhassem na direção do Jordão. Assim devemos ser nós também. Devemos agir com zelo, com cuidado, com aplicação, para que o trabalho do Senhor através das nossas mãos, ele seja bem feito, bem orientado, conduzido, de maneira que o nome de Deus seja glorificado, o nome do nosso Deus seja honrado por cada um de nós. Então, assim foi que não só Josué, mas a partir de Josué, da liderança de Josué e também o povo de Deus, sendo aqui orientado pela sua liderança,
levantou-se de madrugada, então com diligência, com cuidado, com zelo, para caminhar na direção do Jordão. E diz o texto que eles caminharam e quando chegaram próximo do Jordão, pararam e aguardaram ali. E aí nós vamos aprender uma próxima lição, uma outra lição, a partir do versículo 2, que vai nos dizer o seguinte, versículo 2, que o povo de Deus, com isso, teve a marca da paciência. Olha só que no finalzinho do versículo 1, diz assim, e pousaram ali antes que passassem. E já o versículo 2 diz assim, sucedeu ao fim de 3 dias, oficiais passaram pelo meio do arraial, tá? E esses oficiais passaram e eles passaram orientações para o povo, tá? Mas eles esperaram 3 dias, ou seja, teve que haver paciência. Você está próximo, bem em frente ao Jordão, mas não era a hora de passar ainda. Havia necessidade de esperar, havia necessidade de paciência. Às vezes nós esperamos alguns minutos, algumas coisas, numa fila de banco, em qualquer outro lugar, esperamos 1 hora, uma consulta, 2 horas, 3 horas, tem gente que espera até mais do que isso, tá? Certa ocasião nós fomos ao médico, um cardiologista, e esperamos de 5 horas da tarde até 11 da noite para ser atendidos, eu e a minha esposa, numa consulta médica, 6 horas de espera, e tranquilo, em particular, não era SUS não, era uma consulta particular, aguardamos 6 horas. Irmãos, às vezes não temos a paciência necessária para esperar, mas em se tratando das coisas de Deus, de fazermos segundo a orientação de Deus, nós precisamos ter paciência. Então o povo de Deus teve a devida paciência aqui, e ele esperou 3 dias, aguardando ali, tá? Então não são poucas horas, 3 dias, são 72 horas, aguardando para que pudesse então, sob a ordem de Josué, dentro do comando de Josué, eles pudessem seguir em frente. E aí então, nós vamos aprender uma terceira lição, a partir do texto. E a terceira lição que nós temos, nós vamos ver nesse texto, é que o povo de Deus deve ter a marca da obediência. Então, se o povo de Deus tem a marca da diligência, tem a marca da paciência, ele deve ter também a marca da obediência. Observe os versículos 3 e 4, diz assim, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual deveis ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então, irmãos, os oficiais de Josué passaram pelo meio do povo, e o que é que diz o texto aí? Ordenaram ao povo, dizendo, não foi uma opção, foi uma ordem. E uma ordem, se tratando das coisas de Deus, ela deve ser obedecida. E ela foi efetivamente obedecida. O povo, logo depois desse episódio, ele vai seguir em frente na direção do Jordão. E aqui diz o texto que eles deveriam manter uma distância dos sacerdotes que levavam a arca de 2.000 côvados. Isso corresponde a 1.000 metros ou a 1 quilômetro. Precisava dessa distância para que eles pudessem visualizar os líderes, aqueles que estavam à frente, e pudessem segui-los. Portanto, o povo de Deus tem a marca, ou deve ter a marca da paciência,
e agora deve ter também a marca da obediência. Então, essa é uma marca que não pode faltar na vida e no testemunho do povo de Deus. Em todo momento, devemos buscar a orientação de Deus, buscar uma autoanálise, sempre buscando conversar com os nossos botões, fazer o que a gente chama de solilóquio, como Davi sempre fazia, conversando com a sua própria alma, quando ele dizia: aquieta-te, ó minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Precisamos conversar com a nossa consciência, com a nossa alma e saber, né, o que está acontecendo conosco. Se tivermos alguma queixa, alguma coisa, buscar a orientação de Deus para saber: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que é que eu devo fazer em tal e tal situação? Se eu estou em pecado, como devo agir? Além do perdão que nós devemos sempre buscar em Deus, nós precisamos desta conversa com a nossa própria alma para então estarmos cientes do nosso trabalho, da nossa responsabilidade e da obediência que devemos ter para com Deus e a sua obra. Portanto, esta é a terceira marca que deve ter o povo de Deus. Uma quarta marca que o povo de Deus deve ter está registrada aí no versículo 5. O povo de Deus deve ter a marca da santidade. Veja bem aí, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, se nós queremos e devemos nos preparar, né? Se queremos nos preparar e devemos nos preparar, esse é o caminho natural de todo servo de Deus que quer estar pronto para entrar na presença de Deus, para ultrapassar o Jordão e entrar na terra prometida, tá? Nós devemos nos preparar. E o nosso preparo, como a gente viu desde o início, ele requer diligência, paciência, obediência e também santidade. O texto chama a nossa atenção para esse fato. Não há como desfrutar das maravilhas de Deus, das maravilhas que o Senhor tem para os seus filhos, se nós não temos preparos. Muitas vezes há crentes, há servos de Deus que querem desfrutar das bênçãos de Deus, querem desfrutar do melhor de Deus, mas não dão o seu melhor. Querem desfrutar das bênçãos de Deus, mas não procuram viver uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, uma vida que seja pautada pela consciência de que a vontade de Deus é prioritária e deve ser sempre buscada por cada um de nós. Portanto, disse Josué para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, se não houver santidade, se não houver uma vida santa diante de Deus, não há maravilhas a serem feitas no meio do povo de Deus, a não ser que esse povo viva uma vida santa. E aí, naturalmente, as bênçãos virão. As bênçãos acontecem na vida dos servos de Deus. Além das bênçãos que nós já recebemos todos os dias de forma natural. Nós sabemos, e os irmãos sabem muito bem, que duas maneiras de recebermos a graça de Deus, tá? Então, nós recebemos a graça comum, nós somos alvos da graça comum,
e todo o gênero humano, ele é alvo da graça comum, e tem aqueles que são também alvos da graça especial. A graça comum, ela é dirigida, ela é derramada sobre todos. O sol, por exemplo, a chuva, que rega a colheita, que rega, né, a plantação, que faz com que o plantio seja viçoso, ele nasce sobre bons e maus. O sol nasce sobre bons e maus, justos e injustos. Tá? Há bênçãos que nós recebemos gratuitamente de Deus, mas há bênçãos que nós temos que buscar, que nós temos que fazer jus, não merecer. Não é isso. Nós nada merecemos de Deus, mas como servos de Deus, nós somos alvos das bênçãos especiais de Deus. A bênção comum, a graça comum, nós a recebemos todos os dias. O oxigênio que nós respiramos, nós o recebemos gratuitamente. Mas as bênçãos espirituais, só aqueles que obedecem a Deus, são pacientes, são diligentes, procuram viver uma vida santa, têm acesso. Portanto, vamos viver desta maneira, mantendo a nossa vida, não é? Estas marcas que devem acompanhar os que creem. E finalmente, irmãos, há uma quinta marca do povo de Deus, que está registrada no versículo 6. E aqui nós vemos que o povo de Deus deve ter a marca do exemplo. Observe o versículo 6, diz assim: E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Meus irmãos, o que é que isso significa? Os sacerdotes eram parte da liderança que conduzia o povo de Deus. Comandados por Josué, os sacerdotes faziam parte desse grupo da frente, do grupo que conduzia o povo de Deus sob o comando de Josué. E diz aqui o texto que eles deveriam ir à frente do povo. E a arca devia ser levantada de longe. Observaram os irmãos no versículo anterior, né, no versículo 4, que eles deviam manter uma distância de 1 quilômetro e com a arca levantada, para que o povo pudesse visualizá-la. Tá? Então, para que o povo pudesse ver os sacerdotes, a arca levantada, e pudesse ser a referência para aquele povo. Portanto, irmãos, hoje nós não temos uma arca para levantar, né? Mas temos o exemplo. Nós, que somos a liderança do povo de Deus, devemos ser exemplos para o povo de Deus. Nós devemos ser a referência do povo de Deus em termos humanos, porque em termos espirituais, Cristo é a nossa referência, é a referência para os líderes e para os liderados, é a referência, né, para os oficiais e para as ovelhas. Cristo é a nossa referência. Por isso, nós devemos sempre estar olhando para o Senhor, porque Ele vai à frente de nós e nós o seguimos. Portanto, irmãos, Deus nos abençoe para que nós possamos viver exatamente como aconteceu aqui com o povo de Deus, sob o comando de Josué, em que eles deveriam ter essas marcas antes que passassem o Jordão. Assim também nós devemos ter na nossa vida essas marcas, nós que caminhamos na direção do Jordão, para atravessarmos para o outro lado. Portanto, irmãos, deve haver preparo do povo de Deus, para que ele possa fazer essa travessia. Muitas vezes, há pessoas que querem os benefícios, mas
não querem fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte significa trazer na vida essas marcas da diligência, da paciência, da obediência, da santidade e do exemplo. É assim que Deus deseja que os servos de Deus vivam, para que nós possamos impactar aqueles que estão ao nosso redor. Devemos ser exemplos, tanto no seio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, como fora do ambiente da igreja, onde quer que nós estejamos. Devemos agir sempre buscando trazer na vida estas marcas. Portanto, Deus nos abençoe, abençoe também a sua vida, abençoe aos membros da nossa comunidade, as nossas famílias hoje reunidas. Deus os abençoe abundantemente. Amém. Irmãos, nós hoje vamos fazer a oração final, agradecendo a todos os irmãos que participaram aqui conosco, estiveram aqui participando conosco, e nós vamos orar hoje especialmente pelos enlutados das famílias da Milza, né? Em vista do falecimento nessa madrugada, né, que passou, do irmão José Filgueiras, que o Senhor chamou à sua presença, e já desfruta das bênçãos insondáveis de Deus, e a família também do irmão da irmã Maria Cândida, né? José Antônio, que também era servo de Deus, e Deus o chamou à sua presença. Nós estaremos orando pela irmã Maria Cândida, por todos os seus filhos, tá, e netos, e também pela Milza, pelo Tiago, sua esposa, e pela Lindalva e o seu esposo, tá, pelas suas famílias. Estaremos, então, orando especialmente pelas esposas, né, que passam por um momento tão difícil, nesse momento mais difícil da vida humana, que é o enfrentamento da morte, mas sabemos que Deus tem confortado o coração desses servos de Deus, como Ele sempre o faz. Nós vamos orar, então, por essas duas famílias. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, ó Pai, nesse momento de culto. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque Tua palavra é cristalina e nos ensina, Senhor, de forma tão clara, tão definida, Senhor, sem que haja nenhuma dúvida acerca daquilo que devemos fazer como servos de Deus, como servos Teus, como povo Teu. Ó Senhor, pedimos, Senhor, que Tu nos abençoe para que tenhamos na nossa vida estas marcas, ó Deus, que pelo texto nós vimos deveriam acompanhar o povo de Deus para que eles pudessem fazer a travessia do Jordão. Ó Deus, prepara-nos também desta forma e a toda a nossa igreja, a cada irmão nosso, desta maneira, para que tragam em suas vidas estas marcas fundamentais e possam seguir firmemente, seguindo a Jesus Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor que é a nossa referência, o Senhor que é o nosso modelo, o Senhor que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Toma também nas Tuas mãos a vida da Milza nesse momento, abençoando-a, Senhor, com o conforto da Tua presença e do Teu Espírito, abençoando também seus filhos, Tiago e a Lindalva, e os seus cônjuges. Tem misericórdia dessas vidas, abençoando-as com o conforto do Teu Espírito, com a Tua paz, com a tranquilidade, ó Deus, que o Teu Espírito há de prover para estas Tuas servas e estes Teus servos. Também pedimos pela irmã Maria Cândida. Rogamos, ó Deus, que Tu tranquilizes o seu coração, dando-lhe paz
dando-lhe o conforto do teu Espírito, abençoando com ela todos os seus filhos, ó Deus, abençoando os netos, abençoando toda a família nesse momento em que passam por esse momento de tristeza, Senhor, quando perdem mais um ente querido, mais uma pessoa da família. Misericórdia, Senhor, da tua serva e de todos os seus familiares. Amém. Rogamos as tuas bênçãos, ó Deus, sobre nós, que tu nos ajude, que tu nos abençoe, que tu nos guarde, que tu recebas a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai muito amado, a graça eterna e maravilhosa de Jesus, as doces e ternas consolações, o conforto, alegrias e as instruções do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, enchendo os vossos corações e enchendo os corações de todos aqueles que professam o nome do Senhor e estão espalhados no mundo pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Irmãos, queremos agradecer mais uma vez a todos os que participaram conosco no dia de hoje. Nós temos conosco a minha esposa que está participando aqui, me ajudando também, me auxiliando, a Ana Cláudia Vasconcelos. Agradecemos a participação desses irmãos, tá? Esta conexão através desta live. Também a nossa filhota Renata Amorim, sua família. Agradecemos a participação da Vera Lúcia, também de sua família, da Cláudia Souto, seus familiares, da Marlene Souza Cruz, também da Viviane Loubach, da Elisange. Agradecemos a presença desses irmãos, do Joacir, da Gláucia Guerra e também do Flávio. Agradecemos ao diácono Rui, a sua participação, também a Leda Sampaio, que tem sempre participado conosco. Nós agradecemos muito a Deus pela presença de cada irmão que participou conosco. Alguns participam, mas não aparecem aqui para nós na nossa tela. Nós não temos como visualizar, mas nós queremos agradecer a você que está participando conosco, que tem acompanhado estas lives. Nós rogamos sobre a sua vida as infindáveis bênçãos de Deus. Que o Senhor os abençoe abundantemente. Esse é o nosso desejo para o povo de Deus, para os nossos amigos e os nossos familiares, também os nossos colegas de trabalho, que às vezes participam conosco, não aparecem aqui, a gente vai ver depois que eles participaram. Nós queremos agradecê-los e rogar as bênçãos abundantes do Senhor sobre as suas vidas. Que Deus os abençoe e amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós deveremos estar de volta às 20 horas com uma nova live. Deus os abençoe abundantemente. Amém.